E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal de Mecânica dos Fluidos com o professor Oswaldo. E não se esqueça de me seguir em todas as redes sociais para não perder nada do que acontece por aqui. Então, bora pro vídeo. Hoje nós vamos falar sobre os fluidos não newtonianos, mais especificamente o grupo dos independentes do tempo dentro desses fluidos. Então, para começar, nós vamos subdividir esse grupo dos independentes do tempo em dois subgrupos. Para começar, o sem limite de escoamento, ou seja, todos aqueles fluidos ao qual não é necessário aplicar uma tensão super inicial para que ocorra o escoamento. Então, primeiramente, os pseudoplásticos. São os fluidos que sofrem uma diminuição da viscosidade conforme se aumenta a tensão de cisalhamento aplicada. Isso ocorre porque as partículas desordenadas destes fluidos são capazes de se ordenar em direção a onde é aplicada uma tensão. Um exemplo muito comum no nosso dia a dia desses pseudoplásticos são as massas de cerâmica e cimento. E por outro lado, temos os dilatantes, que sofrem o efeito contrário, ou seja, um aumento da viscosidade conforme se aumenta a tensão aplicada. E aqui um muito conhecido de todos nós é aquele velho experimento da massinha de amido de milho com água, que resiste bastante quando as pessoas dão soco, por exemplo, jogam objetos dentro, ele tem a característica de se solidificar. E aqui eu trouxe um gráficozinho para a gente analisar esse comportamento da viscosidade em relação à taxa de cisalhamento. Então, para um fluido newtoniano, como a gente já tinha visto antes, não há alteração da viscosidade conforme se altera a taxa de cisalhamento ao qual o fluido está exposto. Já para os pseudoplásticos, pode-se observar a diminuição da viscosidade, enquanto que para os dilatantes, o aumento dessa viscosidade. E aí temos também os fluidos com limite de escoamento, que são aqueles fluidos ao qual será necessário aplicar uma tensão superior à tensão do limite de escoamento do material para que ele comece a escorrer. Então, inicialmente temos os plásticos de Bingham. Esses são aqueles materiais que eles apresentam a mesma relação linear entre tensão de cisalhamento e a deformação que era visualizada nos fluidos newtonianos. Porém, aqui essa relação só será visualizada depois que for aplicada uma tensão superior ao limite de escoamento do material. E normalmente, exemplos desses fluidos são os fluidos de perfuração de poços e quaisquer suspensões de sólidos granulados. Porque, por exemplo, em uma suspensão de sólido granulado, você vai ter uma concentração alta de sólidos. Eles vão resistir ao movimento, porque eles não são fluidos. Então, eles só vão começar a fluir a partir do momento que você aplicar uma alta tensão em cima deles. E a partir desse momento, vão apresentar a relação linear que já foi comentada. Enquanto que para os fluidos de Herschel-Bulkley também é necessário aplicar uma tensão superior ao limite de escoamento para se observar a relação que existe entre a tensão e deformação, só que dessa vez essa relação ela não é linear igual era nos fluidos newtonianos. Então aqui eu trouxe um gráficozinho para a gente ver todos os tipos de fluidos apresentados. Então vamos começar aqui por baixo. O D se refere aos dilatantes. Por quê? Aqui a gente observa um aumento da taxa de deformação conforme se aumenta a tensão, ou seja, os fluidos dilatantes. O gráfico A é a critério comparativo, se trata do comportamento dos fluidos newtonianos, enquanto que o C é o inverso do D, ou seja, os fluidos pseudoplásticos, onde observa-se a diminuição da viscosidade. E aqui em cima temos o grupo dos fluidos com limite de escoamento, que seriam para a letra B os fluidos de Bingham, os plásticos de Bingham, que apresentam o mesmo comportamento linear dos fluidos de newtonianos, como comentado aqui, e pode ser visto aqui pelo gráfico A. E na letra E, os fluidos de Herschel-Bulkley, que não apresentam essa relação linear, mas também necessitam que seja aplicada uma tensão superior à tensão do limite de escoamento, que está apresentado aqui como tal zero. Então, como nós vimos nas aulas passadas, essa é a lei da viscosidade de Newton. Ela representa os fluidos newtonianos. Então, no caso aqui, não podemos aplicar essa lei porque os fluidos não respeitam essa lei. Então, nós temos dois modelos principais que eu vou comentar um pouquinho rapidamente aqui com vocês. O primeiro é o modelo de Power-Law. Ele representa os fluidos dilatantes e pseudoplásticos, ou seja, os fluidos que não têm o limite de escoamento. Então, o que você pode se observar? Quando n para essa equação é maior que 1, temos o comportamento dos dilatantes, ou seja, a taxa de deformação crescendo, a viscosidade crescendo conforme cresce a taxa de deformação. E caso n for menor que 1, temos o caso contrário, os pseudoplásticos.
E daí temos também um modelo matemático para calcular o comportamento dos fluidos com limite de escoamento, que se chama o modelo matemático de Herschel-Buckley, e que vocês podem visualizar aqui, ó, é em ambos uma viscosidade tendendo ao infinito se a tensão aplicada sobre o material for inferior à tensão do limite de escoamento, então a viscosidade tendendo ao infinito, ou seja, o fluido não escoa. E aqui embaixo é o mesmo caso, só que na equação de baixo é a equação específica para os fluidos plásticos de Bingham, uma vez que eles apresentam o comportamento linear. Então seria a simplificação da equação de cima para quando n é igual a 1. Mas nós vamos entrar mais no assunto desses modelos matemáticos que exemplificam o comportamento desses fluidos no próximo vídeo, ainda dentro desse tópico. Então, não se esqueçam de deixar o seu like, seu comentário para dizer se gostou, compartilhar esse vídeo com os amigos, me segue nas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença e até a próxima!